E aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui em mais um vídeo do PA. Eu sou a Agnes e eu vou falar sobre um tema que muita gente estava pedindo já faz um tempo, né? Que é sobre nossos vestibulares. E esse é mais um vídeo da série do vestibular Sem Desespero. Bom, antes de mais nada eu preciso avisar que o vestibular que eu fiz, o último vestibular que eu fiz, foi lá em 2013, para 2013 com 2014. Então assim, já tem um tempo que ele já aconteceu e significa que algumas coisas que eu fiz para a prova não existem na prova hoje. Como por exemplo, na época que eu fiz, tinha a prova ainda de habilidades específicas e hoje não existe mais. Então quem quer prestar design e arquitetura não precisa se preocupar com isso. E agora também a USP está aceitando o Enem como nota, mas na época que eu fiz também não era possível. Então já tem algumas mudanças que estão acontecendo, então é sempre bom se informar sobre isso, né? E aí eu vou contar um pouco sobre como foi a minha experiência como vestibulando e depois algumas dicas de como eu estudava, né? Então assim, em relação às provas, eu fiz na verdade o Enem e a FUVEST. A FUVEST eu fiz 3 vezes, sendo uma como trainee e 2 para valer. Então a primeira vez que eu fiz foi lá em 2011, acho que eu estava no segundo ano, e eu fiz como trainee realmente para poder conhecer a prova. Porque a prova da FUVEST e do Enem, ela não é só uma prova de conhecimentos, entre aspas. Porque ela também é uma prova muito de... ela é meio que uma maratona física. Então você tem que também aguentar fazer essa prova, tanto no quesito físico quanto no mental. Então foi mais para ter uma noção de como ela era. Então aqui vai a minha primeira dica, que se você for um trainee e for fazer a prova, não faça a prova no seu curso. Por quê? Vamos supor que o seu curso é medicina. Passar da primeira fase para a segunda fase é uma tarefa bem tensa. E se o seu objetivo é conhecer como é a prova, então a minha dica é escolha um curso de nota mais baixa, porque a sua chance de passar para a segunda fase é muito maior e você tem capacidade de ver como que é a primeira e a segunda fase. Então você tem uma noção do que você vai encarar no ano para valer. E eu não fiz isso e eu não passei para a segunda fase. Fiquei só na primeira. E aí sim, aí no terceiro ano, apesar de eu ainda estar meio indecisa que profissão, curso eu queria, né? Eu estava entre marketing, publicidade, propaganda e design. Eu tinha uma leve certeza que eu queria estar design, mas ainda assim não era certeza absoluta. Mas eu estudei esse ano, só que eu estudei, tipo, técnico junto com o colegial e eu acabei não fazendo cursinho, mas a escola tinha um site de suporte para estudar para o vestibular, então eu consegui fazer isso. Mas assim, na minha cabeça eu tinha a sensação que eu não estava estudando, porque, eu não sei, talvez seja porque eu seja meio ansiosa e eu ficava muito preocupada e tensa. Foi uma época bastante preocupante para mim, porque eu realmente tinha aquela coisa de que a prova era muito importante e aquilo dependia de tudo da vida. Isso é um pensamento que sinceramente não é para vocês terem. A prova não é o fim da vida. Fazer ou não fazê-la também não vai decidir o seu futuro. Isso é uma coisa legal de se pensar e de se manter. Mas eu ficava muito preocupada com ela e principalmente com algumas partes dela que eram parte de contas e redação. Cara, acho que eram as duas partes que eu mais odiava de ouvir nessa prova. Redação sempre foi o terror pra mim, porque eu sou péssima em escrever e me expressar. Eu consigo falar, consigo dar minhas ideias, mas botar no papel era o pior desafio do mundo pra mim. Então era bem um pesadelo, assim. E eu lembro que eu fui fazer a prova no final de 2012 e eu tava assim com a cabeça pilhada nessa prova. Eu tava muito preocupada com ela e assim, eu saí dela, sei lá, pau da rabiola, estava muito mal. E eu fiquei pior ainda quando eu soube da nota, porque eu tirei 40 pontos nessa prova. E a primeira vez que eu fiz, lá quando eu fiz como trainee, também tirei 40 pontos. Então pra mim, assim, a sensação que eu tive é que passou um ano eu não evolui nada. Então foi bem ruim pro meu psicológico. Mas aí foi uma questão de tipo, vamos respirar, vamos seguir em frente. E aí basicamente o que eu fiz foi logo depois que aconteceu a prova, eu corri e procurei tipo, cursinho. E já era uma coisa que eu tinha falado para meus pais que eu ia fazer, e aí eu saí fazendo bolsa para todos os cursinhos que eu podia. Isso é uma coisa que assim, gente, pelo menos na minha opinião, cursinho, não importa o cursinho que você vai fazer. Importa se é o X, se é o A, se é o B, é muito uma questão mais sua. Porque basicamente todos eles são a mesma coisa, são salas cheias com mais de 100 pessoas, o professor falando no microfone e apostilas bíblia. É basicamente isso que você vai ter. E aí o meu critério de seleção foi a maior bolsa que eu tive.
Então eu me inscrevi, né, me matriculei no cursinho que eu consegui acho que 30% da bolsa e fui estudar lá. E aí eu estudava de noite, né, nesse cursinho, que também era mais barato, mas eu meio que falava pra mim que como eu estudava de noite no cursinho, né, isso era meio que um preparo pra faculdade, porque a faculdade de design, ela é noturno. Então isso era tipo uma forma de aliviar um pouco o meu psicológico, vamos dizer assim. E eu também cheguei a estagiar nesse ano que eu fiz cursinho, porque como eu fazia o técnico, né, eu podia fazer estágio também. E olha, é realmente bastante corrido você trabalhar e estudar, tentar manter esse ritmo, mas eu fui até um período, na verdade, não foi o ano todo, então assim, foi complicado, né? E aí, vou passar um pouco agora para como eu estudava. Como que eu estudava esse ano de cursinho, né? Eu sou uma pessoa bem visual, eu gravo muitas coisas visualmente, então pra mim isso era uma coisa boa. Por exemplo, se eu ouvisse uma aula, só ouvisse a aula, acho que eu pegava, sei lá, 20% da matéria. Agora, se eu ouvisse a aula e escrevesse o que eu estava falando, ou fizesse alguma outra coisa, tipo um desenho que tivesse a ver com a aula, aquilo me ajudava muito mais. Então o que eu fazia? Eu sentava, ouvia o professor lá vomitar a matéria, escrevia feito uma louca, todo o conteúdo que ele passava, e eu chegava em casa e meio que refazia, passava limpo o que eu tava fazendo no cursinho. Só que eu passava limpo, tipo, eu organizava, eu usava cores, eu usava esquema, às vezes eu fazia desenho, dependendo da matéria, né? Isso me ajudava porque eu tava meio que estudando de novo. E às vezes eu pegava algum conteúdo que ele falava e acrescentava. Ele falou um ponto aqui, você vai lá e acrescenta. Então, querendo ou não, isso é meio que uma revisão, um estudo de novo, né? E aí depois eu passava para os exercícios. Então essa era uma das formas que eu tinha para poder fazer. E também, também era uma forma também de organizar caderno, né? Essas coisas. Isso era um jeito, e acho que eu recomendo, principalmente se você é uma pessoa mais visual. Outra coisa que eu também fazia, isso era, pelo menos pra mim, era uma forma também de descontrair. Eu tinha mania de fazer tirinhas no caderno. Ou tirinhas ou piadas infames. Porque, querendo ou não, isso me ajudava a estudar. Era tipo, pegasse uma matéria que o professor comentava, e aí eu criei 5 personagens, na verdade, ao longo do tempo, e aí eles meio que se aventuravam na matéria do cursinho. Então era uma galera tirando sarro da Idade Média, ou fazendo umas putas loucas, enfim. Eles viviam altas aventuras nas páginas. Mas isso me ajudava a gravar. Porque, querendo ou não, era engraçado. Você acabava lembrando que aquilo era engraçado. E também eu ficava me divertindo. Isso aqui dá pra fazer uma historinha. Aí ela ia e brincava. Isso me ajudou, tanto que várias coisas que eu lembro, assim, na minha cabeça são por causa delas. Né? Pena que eu não tenho mais, porque eu joguei tudo fora. Não queria ver mais aquilo na minha frente. Mas foi algo que me ajudou, assim, e também era legal fazer isso, né? E aí, tinha outra coisa que eu também fazia, e aí era uma questão muito mais minha, porque como eu falei antes, eu tinha medo e pavor da redação. E o cursinho, ele até tinha provas pra você fazer, pra treinar, né? Só que se não me engano, acho que no começo era de 1 em 1 mês, depois era de 15 dias. E eu percebia que pra mim não bastava. E aí o que eu fiz? Eu mesmo ia lá, pegava os temas de provas passadas, sentava, meio que simulava assim, a prova como se fosse a prova, mas só a redação, e fazia. Acho que você tem que fazer o quê? Em 1h30, acho que é mais ou menos a redação, por aí. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu demorei 2 dias. Fiquei, caraca, eu tô ferrada. E aí, eu ia fazendo isso, e eu tava pro cursinho, levava o professor corrigir, né, professor de plantão. E aí eu fui fazendo isso até, uma hora pegando tranco. Né? E isso foi acontecendo ao longo do ano. Outra coisa também que eu fazia e que me ajudava, talvez não na parte do estudo, mas de preparo para a prova, era fazer um sinal da prova. Tanto eu fazia no cursinho quanto eu fazia em casa, né? Fechava a porta, botava a plaquinha e simulava. Porque, querendo ou não dá pra você chegar assim do nada e fazer uma prova que demora 4 horas, 5 horas. Quer dizer, acho que agora o pessoal ganha mais meia hora, né? Mas é muito tempo você ficar pensando, sabe? É muito desgastante. Então a minha recomendação é faça os simulados da prova, eles são importantes. Não só para você treinar, mas também para você se organizar. Porque você consegue se organizar assim, como que você vai começar essa prova? Geralmente o que eu fazia? Eu começava pelas matérias que eu mais tinha facilidade. Porque eles falam que geralmente você tem 3 minutos para responder cada pergunta. Então se eu conseguisse pegar as matérias mais fáceis e conseguisse terminar em 1 minuto, eu tinha mais 2 minutos para poder usar nas mais difíceis.
Então naquele momento você realmente planejar como você ia fazer essa prova. Eu lembro que, tipo assim, começava, procurava lá história, biologia, essas coisas, depois eu partia para física e matemática, até porque se eu fizesse no começo, minha cabeça estava muito mais calma, eu conseguia mais coisas mais claras, porque se eu começasse a fazer por matemática, eu sabia que eu ia começar a ficar preocupada e pilhada, porque eu estava conseguindo fazer aquilo. Aí isso, meu estresse, ansiedade, só ia aumentar cada vez mais. Então essa era uma forma que eu tinha e eu treinava isso nos simulados, para quando finalmente chegasse o dia da famigerada prova. E eu lembro assim que foi um momento bem, vamos tentar ficar calmos. Eu lembro que no dia anterior eu preparei tipo tudo. Preparei documento, canetas, lanchinho, o que for, porque tinha uma coisa que eu falava pra mim que era, se eu não passasse nessa prova era por causa da nota, não era porque eu esqueci o documento, nem porque eu perdi hora. Isso era bem inaceitável pra mim, né? E aí eu fui, cara, eu fiz, e eu fiz uma coisa bem idiota, que eu joguei o papel do gabarito fora. E aí eu não sabia nenhuma das minhas respostas, então eu fiquei morrendo de ansiedade. E eu só soube que eu passei pra segunda fase quando saiu a lista. Porque tinha saído a nota de corte e eu tava, que bom, né? Quanto será que eu tirei? Então não façam isso, guardem muito bem. Os forem pessoas ansiosas são uma boa dica. Né? E aí, mas depois assim, mesmo sem saber o resultado, eu continuei estudando também, até porque, né, garantia. E uma coisa que foi engraçado é que quando eu tinha na prova de habilidade específica, a prova pra gente lá era dividida em 3 fases, né? A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, que eram 2 dias assim, de graça, legais. E uma coisa divertida é que a segunda fase foi no dia 6 e 7 de janeiro, e a terceira fase foi no dia 8 e 10, não, desculpa, no dia 9 e 10. E uma curiosidade é que meu aniversário é dia 8 de janeiro. Então eu me sentia tipo, nossa, eu realmente ganhei um presente. E aí eu fui lá, fiz a prova. Aliás, foi a primeira vez que eu fui na FAO, quando eu fiz a prova da específica. Eu achei a escola muito estranha, medonha. Mas vamos lá, né? E aí, tipo, foi isso. Foi isso. E uma coisa também que foi engraçada é que depois você fica esperando, né? Porque na minha cabeça eu tinha ido bem mal nas provas de dissertativas, principalmente de física. Eu fiquei, gente, o que é isso? Eu nunca vi essa matéria. E eu fiquei bem preocupada com isso. E aí era esperar. Enquanto eu esperava, eu cheguei a fazer outras provas de outras universidades particulares, né? Mas pra poder garantir, tipo, Belas Artes, Morumbi e tal. E aí, tipo assim, eu tava fazendo, mas o fato é que eu não queria elas. Eu queria mesmo, era a FUVEST, né? Outra coisa também é importante para poder falar gente, sério, cuidem da saúde. Isso é um assunto bem assim, parece banal, todo mundo fala, mas sério, cuidem da saúde. Se você não tá conseguindo mais estudar, não enfia a matéria, não vai, sei lá, dá uma passeada, vai no cinema, curte os colegas, não vira antissocial por causa disso, até porque a faculdade também é bem complicada, então assim, não faz o psicológico, não faz o físico e vai com fé, certo? Então acho que é isso que eu tinha que falar. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e até! Eu descobri agora que eu saí acho que um número antes da Mai. A Mai foi 40, eu fui o 39, né? E eu lembro que a lista ela tava feita para sair dia 2, só que ela saiu dia 1 de fevereiro. Só que eu não sabia, e as pessoas estavam dando parabéns, eu tava dando parabéns, por quê?